continuidade, gostaria de convidar a egressa também do nosso IFSC, a engenheira Raíssa Souza de Freitas, da Dimas Construções, para proferir a palestra Compatibilização de Projetos, Processos e Ferramentas, na qual ela apresentará sua experiência em coordenação e gestão de projetos em BIM. Oi, boa noite. Dá para ouvir certinho? Meu nome é Raíssa, trabalho na Dimas desde 2021. Foi onde eu conheci um pouco mais do BIM. Quando eu entrei na Dimas, durante o curso, na verdade, eu pensava assim, eu não consigo me encontrar, né? Durante a jornada antes de entrar e... Deu? Melhorou? Tá. Isso aqui não está funcionando. Repetindo, então. Como falaram, eu me formei no IFSC no final do ano passado. Então, durante toda a trajetória no IFSC, fui conhecendo um pouco mais de BIM e me familiarizando com o processo. Antes de entrar na Dimas, acabei não tendo contato em outras empresas que eu acabei trabalhando. Então, eu sempre pensava qual jornada depois da faculdade que eu vou seguir. E quando eu entrei na Dimas, acabei me apaixonando por esse processo e foi onde eu conheci e me aprofundei mais ainda no conhecimento. Não funciona. Problemas técnicos. Pode apresentar de lá, então? Pode continuar? Então, apresentando um pouquinho do histórico da Dimas. Sobre os tópicos que eu vou abordar, eu vou falar um pouquinho do histórico da Dimas dentro do BIM, um pouco do nosso fluxograma de projetos, como é que um projeto se inicia, como que ele se desenvolve e até o momento que ele chega na obra e como é que a obra acaba visualizando e tem um pouco de contato com essa parte do BIM que a gente acabou desenvolvendo durante todo o desenvolvimento do empreendimento dentro do setor de projetos. Vou falar um pouquinho das documentações de apoio que a gente tem dentro do nosso setor. Hoje eu atuo no setor de projetos da construtora, um pouco das ferramentas que a gente tem envolvida durante todo esse processo e um pouco vou mostrar como é que a gente faz a compatibilização de projetos, quais ferramentas que a gente usa, quais plataformas e a integração que a gente está aprendendo a usar ainda dentro do modelo numa plataforma em específico. Então, o histórico de BIM. A construtora iniciou lá em 2018 um pouco desse processo de imersão e ela acabou atuando um pouco na capacitação da equipe antes de começar a rodar o processo de BIM. Ela investiu, então, na infra de hardware e software e começou a fazer primeiros testes de modelagens em pequenos ambientes de um empreendimento. Já em 2019, foi feito documentações de todo o processo de BIM, atualização de BEP, entrada de projetos, já foi começando a pensar nessas documentações. A gente teve o primeiro empreendimento híbrido, que a gente fala, onde a gente teve algumas disciplinas em BIM, outras em CAD. Em 2020, iniciou-se um processo de coordenação de projetos interna e também tivemos o nosso primeiro empreendimento 100% em BIM. A maioria dos projetos, toda a coordenação feita pela própria equipe da Dimas.
Em 2021, a gente iniciou um experimento de consultoria externa, com um pouco de coordenação da parte externa também, não sendo 100% da equipe da Dimas por trás disso. A gente teve uma evolução nas nossas documentações e coordenações, consolidando elas. Em 2022, a gente fez testes de extração de quantitativos a partir do modelo, e a gente teve, então, o primeiro empreendimento com coordenação externa. Tivemos aprendizados durante todo esse processo. Em 2023, a gente teve uma grande evolução em todas as nossas documentações, aprimorando cada vez mais elas, refinando, para a gente tentar gerar menos retrabalho para que não volte o problema lá na frente numa etapa de obra. Então, a gente desenvolveu manuais internos do BIM, o DNA da construtora, que é mais uma documentação de padrão construtivo, como a obra executa cada item. Um fluxograma de projetos mais bem desenhado, mais refinado, entradas de projeto para cada disciplina, o que uma disciplina deve seguir, quais premissas ela deve tomar, um plano de execução BIM, que é o nosso BEP, onde vai o porquê que deve ser feito cada atividade, qual regra de nomenclatura deve usar, regras de ponto base e mais informações. A gente teve uma evolução da extração de quantitativos a partir do modelo, continuamos com as coordenações de projetos externa e interna também, e tivemos todos os nossos empreendimentos com 100% projetos em BIM. Mostrando um pouquinho do fluxograma de projetos, eu trouxe aqui as principais fases de projetos de cada etapa que a gente tem, separando também por setores responsáveis. Antes, a gente tinha que o setor de projetos ele atuava da fase 0, que era um estudo preliminar, até uma fase 4, que a gente chama, que é um projeto executivo. No meio do caminho, a gente viu que não fazia muito sentido ter a mesma equipe desde o início de um projeto até a entrega de uma obra, e a gente foi separando responsáveis. Então, uma etapa inicial fazia mais sentido ter uma equipe de setor de negócios fazendo uma determinada ação, ter um setor especialista no produto daquele empreendimento e depois um setor de projetos que é especialista mais na parte técnica do negócio. Obrigada. Na parte técnica das engenharias. Então, a gente tem responsáveis por cada fase de quem que está à frente do empreendimento naquele momento. Então, explicando um pouquinho, na fase 0 do estudo preliminar, um estudo de viabilidade, a gente tem uma concepção mais inicial do empreendimento. Então, é um momento que o setor de negócios está à frente daquele empreendimento. Já numa fase 1, é uma fase mais de projeto legal e de estudo preliminar. É onde entra um projeto de engenharias. Então, a gente já tem uma atuação do setor de projetos nesse meio, mas mais como uma consultoria para aquele empreendimento e não tão atuantes. A gente também tem a atuação do setor de produto e daí partimos para a fase 2, que é uma fase de anteprojeto. A gente vê mais o macro do empreendimento. Já nessa fase, a partir daí, é o setor de projetos que está à frente do empreendimento e é ele que é o responsável pelo andamento daquele projeto. Então, a fase 2 é a modelagem da espinha dorsal do empreendimento, a fase 3 é um projeto mais pré-executivo, e a gente entra na modelagem final dele, na análise e validação dos quantitativos também, para depois a gente ir para a fase 4 de documentações. Então, como eu falei, a gente tem divisão de responsabilidades e a gente também tem a entrada de um quarto setor nesse processo, que é o setor de personalização. A Dimas, ela tem um produto muito forte, que é a personalização dos seus apartamentos. Então, a gente tem clientes diferenciados que também exigem isso. Por conta disso, a gente tem um setor que é especialista nessa parte de validação das personalizações e solicitações dos clientes. Por conta disso, eles têm uma atuação mais ali perto de fase 3 e fase 4, mas não chegam a ter um foco maior dentro dessas fases. Entrando um pouquinho nas documentações que a gente utiliza durante a compatibilização, a gente tem o BEP, que é o nosso plano de execução BIM, e ele é uma documentação que norteia todo o todo do empreendimento. Então, ali é uma documentação que está presente da fase 0 até uma fase 4, e ele mostra regras de nomenclatura dos arquivos que devem ser usados, ponto base, a importância do BIM, qual o nível de detalhamento que devemos ter de cada elemento,
A gente tem uma documentação que é a planilha de coordenação e entrada de projetos. Essa planilha de coordenação ela é mais para a Dimas seguir o que deve ser analisado e o que não. E a entrada de projetos é o que o projetista deve tomar como base. Então, aqui a gente vê qual vão de porta que deve ser seguido, qual tipo de laje que a gente definiu que deve ser o mais ideal para o empreendimento, a partir de um estudo inicial que já foi feito. A gente tem um DNA Dimas, que é o padrão construtivo da construtora. Então, é o que eu comentei. A gente tem uma documentação, que é o que nossos padrões construtivos, e a gente acaba disponibilizando isso, tendo uma retroalimentação, uma melhoria contínua dessa documentação, durante todo o fluxo de projetos e o desenvolvimento do empreendimento, para que seja cada vez mais assertiva a informação que está ali. Então, é uma documentação que o projetista também tem como base, para saber qual a altura de pontos hidrossanitários que a gente tem, como que a gente acaba cotando as portas, como que é a nossa calha da rampa. Esses são alguns exemplos. A gente também tem uma documentação que se chama URIE, e ela é mais para informações do modelo. A gente está sempre tentando atualizar essas documentações, acabam sendo muita coisa. Então, quando um projetista é novo dentro da Dimas, ele acaba pensando, meu Deus, mas é muita coisa para eu seguir, né? E é onde a gente pensa e fala, realmente, é bastante coisa, mas todas as informações que tu desejares, tu vais encontrar em algum lugar, né? E a gente está sempre à disposição para ajudar e melhorar e ver também, faz sentido termos todas essas documentações, ou se não, devemos ter apenas uma, daí entra na atuação da melhoria contínua do processo. Dentro da Dimas, a gente acaba usando algum software para fazer essa parte da coordenação. Então, a gente usa bastante o Revit, o Navis e o AutoCAD, que são as ferramentas mais utilizadas. Assim. Entrando um pouquinho nas plataformas, essa plataforma é a nossa plataforma oficial de repositório de arquivos, a ConstruCode. Antes a gente usava outra plataforma com integração com a ConstruCode, porque a ConstruCode ela é muito forte para visualização em obra. E a gente pensou, por que não repensarmos o nosso processo de trabalho e trabalharmos 100% numa mesma plataforma, tendo o desenvolvimento do projeto e a visualização de obra na mesma plataforma. Porque, por que não mudarmos a maneira de trabalhar? E aí a gente sentou, repensou e vimos realmente que fazia mais sentido trabalharmos tudo numa mesma plataforma para ter uma maior conversa entre os setores da própria construtora. A gente também utiliza a ConstruFlow, que é a nossa plataforma onde a gente faz os apontamentos de todos os itens a serem ajustados do projeto, e é onde a gente tem todo um repositório de informações, o que já foi ajustado e o que deve ainda ser ajustado. Só um pouquinho. O nosso processo de compatibilização, falando um pouquinho, ele se inicia quando um arquivo é postado. Então, quando um arquivo é postado, a gente tem todo um trabalho de ver se o arquivo está com o ponto base correto, se as informações do elemento estão corretas. Se sim, a gente acaba seguindo o fluxo de verificações, senão a gente já acaba pedindo para o projetista ajustar. Então, a gente tem todo um fluxo de atividades, a gente acaba fazendo checagens visuais, checagens padrões de interferências, e cada item a ser ajustados, a gente acaba abrindo apontamentos através do ConstruFlow, depois eu vou mostrar um pouquinho como é que é esse processo. E a gente vê também, é uma revisão, então todos os apontamentos anteriores, eles foram atendidos, daí a gente acaba fazendo esse processo e vendo se realmente o projeto está finalizado, a fase pode ser concluída para a gente poder dar andamento no processo. Aqui tem um vídeo que mostra um pouquinho do processo de compatibilização e abertura de apontamentos, através do modelo no Navisworks, que mostra como abrir um apontamento utilizando a integração com a ConstruFlow. Então, aqui era um apontamento que é uma solicitação para a arquitetura incluir essa pia no modelo dela, porque a Dimas tem uma solicitação que é ter todas as peças hidrossanitárias dentro do projeto arquitetônico, que é o projeto base da obra. Então, aqui eu vou abrir no apontamento, daí
coloca um título, uma descrição do arquivo, coloca a visibilidade, prioridade daquele apontamento e a categoria que aquilo se enquadra. Daí, uma integração também que a ConstruFlow tem nesse processo, além da Viewpoint, que é a integração com o modelo, a gente tem uma integração com a própria ConstruFlow. Então, a gente consegue sincronizar uma prancha, uma planta baixa, que é o que a obra consome, relacionando aquele apontamento. Então, essa foi também um item a ser levado em pauta quando a gente pensou nessa troca de plataformas que ocorreu dentro da Dimas. Então, aqui eu estou mostrando como é que acontece esse processo, a gente consegue taguear essa prancha e salvamos um apontamento. A partir disso, o projetista já consegue ver qual é a prancha que ele deve alterar e onde que aquilo está no modelo. Nesse outro apontamento, eu mostro que é possível visualizar o modelo dentro da própria ConstruFlow, mas também utilizando o plugin e visualizando ele dentro do Revit e no Navis. Então, aqui ele mostra a esquadria do pavimento ático, que é uma solicitação de ajuste para que o projetista acione. Então, é muito mais fácil ele ver onde que é aquilo e conectar aquilo ao modelo dele e se encontrar no projeto. E não ter um print de uma esquadria, uma solicitação, e aí até ele encontrar essa esquadria e ficar procurando, é muito mais fácil ele utilizar esse plugin, essa conversa que tem entre Navis, entre Revit, com a própria ConstruFlow. Aqui eu trago um pouquinho da visualização da obra com esses apontamentos. Então, a obra ela já utiliza a ConstruFlow e ela consegue clicar numa prancha, ativar a integração com a ConstruFlow e ver todos os apontamentos que estão relacionados àquela prancha dentro da ConstruFlow. Então, é muito mais fácil a obra ver itens que têm revisão a ser feita e tomar cuidado com possíveis ajustes que teriam ser tomados posteriormente se não fosse adotado esse processo. Dentro dessa integração com a ConstruCode e ConstruFlow, dentro da própria ConstruFlow, tu consegues abrir o modelo e ter essa conexão. Mas aí seria um item, um ponto de atenção até, é um modelo que fica dentro do próprio apontamento, porque essa interface, ela é da ConstruFlow, né? E aí vocês devem estar pensando, como é que a Dimas visualiza todos os projetos dela na obra, né? Já que tem essa visualização de modelo, de ConstruFlow, a Dimas é uma empresa que se destaca por não ter projetos plotados em obra. Então, ela já é uma empresa que trabalha de maneira digital. Então, todos os encarregados de serviços e empreiteiras já têm seu tablet e já é algo normal em obra de acessar um QR Code, ver as suas pranchas e ver o que deve ser seguido através de um tablet ou através de um celular. Também temos o da Lux, que aí é mais de uso de obra, mas também tem essa conexão com o Navisworks, desculpa, e aí é onde a obra consegue ter acesso ao modelo. Então, ela consegue aplicar filtros de visualização de arquitetura, com instalações, de estrutura, fazer corte, tem a visualização de planta baixa, de modelo 3D, e aí é onde a obra consegue tirar dúvidas do que ela não consegue ver em planta baixa, mas no modelo já fica claro de ser visualizado. Então, aqui eu estou mostrando um pouquinho como é que aplica os filtros e a visualização de como é feito. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A Dimas ela está sempre aberta a melhorias e opiniões que possam ser melhoradas. O que eu trouxe aqui do processo da gente ter trocado de plataforma já era uma dor dentro da própria construtora, dessa plataforma ser diferente, mais uma coisa para a empresa usar. Então, melhoramos e estamos em busca de uma melhoria contínua, como fala no próprio BIM. E é isso. Prazer. Obrigada.
Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Boa noite, Raíssa. Ali no início da apresentação, você mostrou a questão ali das fases, né? E eu não sei assim, se isso é algo comum, mas nos 2 escritórios que eu trabalhei, que trabalhavam em BIM, era 100% em BIM. Mas eles usavam as fases para fazer essa questão do tempo, assim, tipo, tem a fase existente, que é como o terreno tá, a fase 1 é como é a fase inicial da obra, né? E pelo que eu entendi, vocês usam as fases ali de uma maneira diferente, não com o passar do tempo. Então, como que vocês fazem essa passagem do tempo na obra, assim? Fases ali, ela é um pouco diferente das fases que a gente tem no Revit, por exemplo. Então, as fases que tem ali, ela é do desenvolvimento dos projetos, pensando num estudo de viabilidade, ou seja, o empreendimento ele nem existe ainda, mas é um estudo para a construtora tomar uma ação. Será que devemos comprar esse terreno e construir algo? Então, a fase 0 é nessa etapa. Uma fase 1 é um estudo preliminar, onde as engenharias, elas vêm e avaliam se as áreas técnicas, por exemplo, estão sendo suficientes para o que elas precisam, de reservatório, de climatização, e aí, pensando já no processo de fase 2, já é a modelagem da espinha dorsal do empreendimento, que seriam as prumadas, pensando de uma fase 3, daí já seria um projeto pré-executivo. Não sei se ficou claro, mas seria isso, seriam fases diferentes. Mais alguém? Boa noite, pessoal. Meu nome é Haroldo, sou engenheiro civil da Polar de Engenharia. Raíssa, eu ouvi falando ali aquela hora que vocês contrataram agora uma equipe externa sobre compatibilização. Nós também temos esse trabalho na empresa e, de fato, para nós tem sido um resultado bem positivo. Tu tem alguma diferença entre compatibilização dentro da empresa e fora? Tu tem algum parecer disso? Sim. A Dimas, ela tem, antes de ter uma contratação de uma empresa especializada em coordenação de projetos, coordenação, compatibilização, a gente acabava fazendo isso interno. Então, todo o processo da gente ver interferências entre disciplinas, era a gente que acabava fazendo. Então, a gente pensava em interferências de disciplina, um pouco de cronograma, e isso não só para um empreendimento que está rodando, mas para vários. Então, a gente acabou pensando se realmente fazia sentido essa maneira de agir, ou então a gente contratasse uma empresa que é especialista em coordenação de projetos, compatibilização, e que eles ficassem responsáveis pela parte braçal do negócio e a gente ficasse mais pela parte de viabilidade técnica e padrão construtivo da própria empresa. Porque assim a gente conseguia focar nossa energia no que realmente a gente queria colocar o nosso dedo de Dimas no empreendimento e tivesse alguém por trás das compatibilizações. Mais alguém gostaria? Não? Bom, então gostaria de convidar a professora Ana Lígia para entregar aí uma singela lembrança aí do evento. A sua ex-aluna, né? Bom, e a próxima palestrante, então,